Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula do podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o professor Wellington Ribeiro, especialista em gestão de projetos sociais e tenho já tido a alegria de ter a sua companhia ao longo dessas aulas anteriores. E hoje não será diferente. Estamos falando aí nesse nosso bloco de aulas sobre comunicação digital e storytelling e produção de conteúdo para as instituições, para as OSCs. Eu tenho certeza que você tem sido um aluno e uma aluna dedicada, tem feito as suas anotações, os insights, os deveres de casa. Então, olha, presta atenção nessa aula de hoje, porque ela pode ser aí um divisor de águas nas suas redes sociais, tá certo? Então já vai pegando o seu bloco de notas, vai pegando aí a sua caneta para fazer as anotações e lembra sempre de compartilhar esse conteúdo com toda a sua equipe e com aquelas pessoas que são parceiras, que ajudam você na dinâmica do dia a dia, da execução e do cuidado dessa parte das redes sociais da sua instituição, ok? Vamos juntos então, porque nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente, exclusivamente apenas do storytelling. Essa é a nossa 10ª aula e a gente tem a cada aula agregado conhecimento, agregado formas de agir no ambiente, para se posicionar no meio digital de uma maneira cada vez mais assertiva, trazendo para a sua instituição, lembra? Credibilidade, posicionamento, transparência e, é claro, visando sempre o público-alvo, aquele a quem você presta o serviço e também naquele aspecto da captação de parceiros. Então, o que é storytelling? Vamos lá? Storytelling é a arte de comunicar uma mensagem por meio de uma história. Mas não é de qualquer forma, é uma história estruturada que gera conexão emocional, clareza e transformação. Presta atenção nesses itens. Às vezes a gente acha que pode simplesmente pegar o celular e contar qualquer história, fazer qualquer gravação que vai surtir um efeito. Não funciona dessa forma. O storytelling, ele tem uma estrutura. E hoje eu quero compartilhar com você quais são os elementos dessa estrutura, porque então a partir daí você vai poder começar a produzir os seus vídeos de storytelling com mais assertividade. E se você já produz, talvez você pode pegar hoje algum insight, alguma dica que serão então muito importantes no refinamento, na lapidação dos seus vídeos. E não é apenas contar algo interessante. Às vezes você tem uma história bem bacana. Às vezes você tem um testemunho de comprovação, de transformação de vidas diante das dores que você soluciona. Lembra? Uma instituição existe para solucionar uma dor. Então, diante dessas dores que você soluciona, eu tenho certeza que vocês devem ter uma história ou várias histórias fantásticas. Só que se você não souber como contar essa história, ela acaba se tornando uma história tão sem sal que não causa nas pessoas que vão ouvir, que vão ver, o impacto que ela poderia. Então, diante disso, eu quero ajudar você a explorar de forma positiva essas histórias com o máximo de ganho possível, porque é exatamente nessas histórias que você pode criar a conexão com o seu público, que você pode alcançar a mente do parceiro e ele fala assim, é isso que eu quero, é aí que eu vou investir o meu recurso, quero essa instituição aqui como parceira. Então, não é só contar algo interessante. Às vezes as pessoas contam algo interessante de uma maneira desinteressante e aí não cria conexão. Então, o storytelling é conduzir pessoas a enxergarem sentido, se identificarem com aquilo que está sendo contado e agirem
de acordo com a mensagem final, o chamado final que você faz no final da sua história. Então, em resumo, seria basicamente esse aí o princípio do storytelling. Todos nós gostamos de histórias, não é mesmo? Todos nós, todos nós. Então, desde criança a gente ouvia histórias. Papai e mamãe sentavam ali com um livro, um conto de fadas, uma história bíblica, uma história da própria família. Então, nós, seres humanos, crescemos ouvindo histórias. É interessante que nas pesquisas históricas, né, de exploração de sítios arqueológicos, eles encontram várias cavernas e nessas cavernas existe ali vários desenhos. E esses desenhos eram maneiras primitivas, bem antigas, de se contar histórias. Muitas descobertas arqueológicas mostram que civilizações antigas também tinham o costume de reunir a família, de reunir as pessoas, os amigos, para contar histórias. Em cidades mais pacatas do interior, ainda é possível encontrar famílias e amigos que se encontram à noite na varanda da casa, à luz de uma fogueira, para poder contar histórias. Então as histórias, elas fazem parte do nosso cotidiano, elas fazem parte da nossa vida. E é por isso que nós, seres humanos, gostamos muito de assistir filme, seriados, ler histórias em quadrinhos. Por quê? Porque ali está contando uma história. E todos nós gostamos de ver, de ouvir e alguns até mesmo de contar histórias. E contar histórias tem se tornado uma arte cada vez mais refinada. Não seria diferente no ambiente digital, no ambiente virtual. Por quê? Porque o ambiente digital é composto por pessoas, seguidores, contas, pessoas que gerenciam empresas, pessoas que são pessoas físicas. Então, todo o nosso conjunto de contas que existem na internet nada mais são do que por detrás deles seres humanos. E seres humanos gostam de ouvir histórias. Então, aperfeiçoou-se aí essa arte de contar histórias para transformar isso no ambiente digital como storytelling. Então, quando alguém falar sobre essa palavra storytelling, você já sabe, opa, isso aí está contando uma história. Faz um storytelling para mim. Aí a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Então, agora você vai entender a estrutura por detrás de uma desses storytelling que você já viu, desses reels que você já viu em uma conta de Instagram ou quem sabe no YouTube. Você vai entender agora o que tem por detrás, qual é a estrutura, como funciona, por que é feito dessa forma para ter o resultado tão positivo que teve quando você assistiu e não sabia, não percebeu por que você foi impactado e foi motivado a agir em função de um simples vídeo. Não é mesmo? Não é um simples vídeo, é uma arte. E agora você vai ter acesso a essa arte, preste atenção. Então vamos lá. Primeiro passo para a gente entender o que é o storytelling na essência. O storytelling é a combinação de quê? Primeiro, uma mensagem clara. Então a mensagem ela precisa ser transparente, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser perceptível. Então todo storytelling ele tem uma mensagem central clara. Ele não muda, não começa a falar de vários assuntos, não. Segue uma linha de pensamento, tá certo? Até porque o storytelling, a tendência dele não é ser longa, é ser uma história curta. Então, a mensagem nesse vídeo curto tem que ser claro. O telespectador, o seguidor, ele tem que ver e identificar qual é a mensagem. Então, você não é aconselhável você desenvolver ou fazer um storytelling para passar
muitas mensagens, 2, 3, 4 mensagens, você vai criar uma confusão e a pessoa não vai entender no final do storytelling o que você de fato queria comunicar. Então, lembra que nós falamos nas nossas aulas anteriores sobre planejamento, estratégia? O storytelling também é uma ferramenta estratégica. Então, antes de produzir você precisa sentar e fazer o planejamento, fazer ali o rascunho daquilo que você quer alcançar, dos objetivos a serem atingidos com aquele storytelling, porque isso vai trazer facilidade para você dar clareza. Então, além da mensagem clara, o storytelling ele trabalha com as emoções. É isso mesmo, emoção. Storytelling sem emoção não cria engajamento. História sem emoção, história fria, não cria conexão. Por quê? Em toda história precisa ter emoção. Você precisa mexer com as emoções, é claro, da forma certa, nada de manipulação, mas você precisa transparecer a emoção para que a partir dali crie conexão com o seu público-alvo. O público-alvo ele tem que se sentir tocado por aquilo que você está transmitindo. E é por isso que o público-alvo definido na estratégia de comunicação, de posicionamento, de alcance digital é muito importante. Por quê? Pensa aqui comigo. As emoções que alcançam um adolescente em uma mensagem são emoções diferentes que alcançam um pai, um adulto, que alcançam um idoso ou que alcançam uma criança. As emoções, elas podem até ser a mesma, por exemplo, sentimento de empatia. A empatia no idoso é acionada de uma forma, no adulto de outra, no jovem de outra, então, e na criança de outra forma. Então você precisa saber qual é o público-alvo para que você trabalhe a emoção da forma certa para que crie a conexão, criar a empatia com o público-alvo. E aí a gente tem também uma estrutura que acontece dentro do storytelling. E por último, não menos importante, o storytelling ele tem que mostrar uma transformação que aconteceu. Lembrar que nas aulas anteriores nós falamos sobre o motivo pelo qual a sua instituição existe, o que a gente entrega, o que a gente transforma. Então, aqui é muito importante isso acontecer, isso ser evidenciado. Já aconteceu a transformação no seu público-alvo, então agora você precisa mostrar essa transformação. É por isso que a instituição ela não pode fazer simplesmente um projeto por fazer. Ela precisa enxergar de forma mensurável qual é a transformação que ela está entregando para o seu público-alvo. Porque essa transformação, ela aqui agora no storytelling, passa a ser algo indispensável para a gente usar nessa estrutura de contar uma história através de um vídeo curto, ok? Então, na essência, o storytelling vem a ser isso. E aí, uma boa história para ser contada, ela responde 3 perguntas e essas perguntas elas podem estar ali visíveis ou invisíveis. 3 perguntinhas básicas. Primeiro, quem é o personagem dessa história? Então, o storytelling ele tem que ter um personagem central, ok? Quem é o personagem? E assim, olha, tem algumas formas legais da gente contar a história desse personagem no storytelling. Inclusive, eu já quero trazer você para se preparar aí, porque no final dessa aula nós vamos fazer juntos um storytelling, ok? Então, fica com a gente aí, porque no final nós vamos fazer um storytelling juntos. Lembra do meu estudo de caso que eu falei sobre o projeto Caixa das Emoções, Caixa de Emoções? Pois é, nós vamos fazer um storytelling dele para que você veja como é que isso é possível, como isso é fácil hoje da gente fazer, beleza? Então, quem é o personagem? Às vezes o personagem pode ser você, na primeira pessoa, você contando a sua história. Às vezes você está num determinado momento da instituição em que você está iniciando.
Então você não tem ainda muitas provas sociais do serviço que você presta, da transformação que você gera, ok? Então você pode ser o personagem. Você pode contar a sua própria história, você pode contar a história partindo do posicionamento central em você. Uma outra forma de mostrar também esse personagem é quando nós narramos a história de alguém. Então o personagem central não somos nós somos apenas o âncora, o narrador da história, o facilitador, o contador. E a gente conta a história de alguém, mas sempre há necessidade de se ter um personagem. Então quem é o personagem? Segundo, qual é o conflito que esse personagem viveu? O storytelling ele precisa mostrar um conflito, precisa mostrar uma luta, precisa mostrar um desafio que foi superado de alguma maneira. E é claro, a maneira pela qual o conflito aqui em questão irá ser superado é através do seu processo, é através da sua ajuda, é a transformação que acontece enquanto ele passa pelo projeto que você está desenvolvendo. Então esse é o conflito. Ele agora está diante de um dilema e ele precisa resolver, solucionar esse dilema de alguma forma. Estou em conflito. Opção A, opção B. O que eu faço? E aí então entra o seu processo ao longo desse conflito, mostrando como aquilo vai ser solucionado. Tá pegando aí? Então, já vai pensando quem é o personagem. Ó, isso, dá uma pausa aqui, deixa eu te falar aqui, ó. Pode deixar aí, pode deixar a tela lá. Ó, já vai pensando aí numa história, em um personagem, para que você, ao final, já consiga fazer junto comigo esse exercício do storytelling, tá bom? Já vai mentalizando. Puxa, agora que o professor falou, eu lembrei de tal aluno, vou chamá-lo para fazer aqui, vou conversar com ele, vou conversar com aquela família, então já vai pensando. E aí, a última pergunta que o storytelling precisa responder é: o que mudou no final? O personagem, ele vai passar por uma transformação, porque ele tem um conflito. E aí esse conflito, ele vai evocar as emoções. E aí, depois desse conflito, ele mostra então o resultado final, o que mudou no final. Então essas 3 perguntas, elas são respondidas ao longo do storytelling, de uma forma bem simples. Percebem aí, amigos, como é simples? Então veja, sem conflito não existe uma história. Sem transformação não existe impacto. Então perceba isso, conflito e transformação. O dilema é o conflito. A pessoa está num dilema. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Tomo essa decisão ou não tomo? Mudo ou não mudo? E agora, o que faço por esse projeto ou não? Participo ou não? É o conflito. E aí você monta a sua história em cima desse conflito. E depois tem a transformação, porque é exatamente a transformação que vai gerar impacto. E por quê? Por que o storytelling funciona? Já falei um pouquinho sobre isso lá atrás, né? No início da nossa aula, mas eu quero falar aqui de novo. A neurociência, que é a ciência que estuda a mente humana, o comportamento da mente humana, como a nossa mente funciona, ela identificou que quando alguém ouve fatos isolados, o cérebro ativa apenas áreas de processamento da linguagem. Então, ouvi ali uma história, ouvi um fato ali, mas está desconexo. Então, o nosso cérebro ele ativa apenas algumas áreas da nossa linguagem, o processamento. Agora, quando alguém ouve uma história, ele ativa áreas emocionais e sensoriais e áreas de memória. Então, o cérebro ele funciona em uma velocidade de processamento diferente e acessa áreas que são diferentes do que quando você, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. Você está andando na rua e aí passa no televisor de uma loja, de uma lanchonete, de um bar
e vê lá e lê uma notícia. Acidente na BR-00 tal, com 3 vítimas. Você leu essa informação. Essa informação, ela ativa umas áreas do seu processamento. Você, puxa vida, um acidente, morreram 3 pessoas na BR. Tá bom, você segue. Agora, se você para e ouve a história, vamos contar uma história em cima desse acidente? O marido passou em casa, pegou a esposa e a filha, colocou no carro e estavam indo para outra cidade para comemorar o casamento do irmão dele. E no meio do caminho sofreram um acidente e todos 3 vieram a falecer. A menina, ela estava cheia de expectativas porque ia ser a dama de honra no casamento do tio. Essas informações, elas causam ou não causam um impacto diferente no seu cérebro a partir dali. E é tão interessante isso que quando você for contar essa história para alguém, você não vai mais dizer que houve um acidente na BR e 3 pessoas morreram. Você vai começar contando assim: você viu aquele acidente que a criança ia ser dama de honra no aniversário do tio e morreu? É ou não é assim? A gente começa exatamente pela parte mais emotiva. Por quê? Porque a história, ela, quando é carregada de emoção, ela ativa áreas emocionais, sensoriais e de memória. Então fica aqui gravado. É muito provável que, dependendo da carga emocional com que essa história está sendo contada para você, você nunca mais esqueça. Você cria identificação. Agora isso se torna mais... Olha só como essa história, como storytelling, é um negócio poderoso. Porque, por exemplo, ele pode até criar identificação com a pessoa. Imagina que você é alguém que sofreu a perda de um amigo, de um ente querido em um acidente de carro, automaticamente isso cria conexão. Agora vamos trazer aqui um outro elemento para esse storytelling, para você ver como a neurociência trabalha nisso aqui, como o seu cérebro carrega. Eu comecei com uma história aleatória de um acidente na BR-020. Agora, vou adicionar outro elemento que vai criar uma conexão. Preste atenção, hein? Preste atenção aqui agora, ó. Após a perícia, o veículo que bateu no carro daquela família, foi constatado que o motorista estava dirigindo embriagado e em alta velocidade. Agora a gente já colocou uma outra informação no acidente. E aí eu vou chamar você agora para uma coisa que é muito interessante no storytelling. Eu estou aumentando a sua retenção. Você está pensando, caramba, o cara estava embriagado? Ele bateu no carro porque ele estava embriagado? Puxa vida, que irresponsável. Não é assim que a gente pensa automaticamente? Que irresponsável. Agora eu vou chamar você para uma decisão. É por isso que nós temos que aumentar o nosso movimento para a lei seca. Leis mais duras, leis mais severas para as pessoas que agem dessa forma, dirigindo embriagados e interrompendo vidas. Quantas famílias mais terão que perder a vida diante de uma situação como essa, de responsabilidade das pessoas que dirigem sob o efeito do álcool? É por isso que a nossa instituição chamada Gole Seco, acabei de criar a nossa instituição chamada Gole Seco, vai trabalhar forte para termos leis, etc. e tal. E nós precisamos da sua ajuda. Apoie esta campanha, apoie esta iniciativa. Percebem que, como a gente pega uma informação e a partir dessa informação a gente começa a trabalhar emocionalmente os elementos dela e leva a pessoa, no final, a uma decisão. Eu criei essa história toda aqui a partir do nada. Não tem nada escrito aqui na minha tela sobre isso, eu fui apenas criando para você ver como que a história, o storytelling, a história contada, acessa áreas da nossa mente que de outra maneira não acessaram.
Se você fica apenas naquela informação inicial, acidente na BR-020 com 3 vítimas, aquilo ali não ia ter informação nenhuma para você, não ia ter efeito nenhum. Mas depois que eu passei os outros elementos da história, eu criei identificação, diminuí sua resistência, aumentei a sua retenção, porque você quis saber o que ia acontecer no final, e aí a gente no final chama a pessoa para uma decisão. Então, as histórias, elas têm esse poder sobre a nossa mente. Gera identificação, porque se a dor for igual, a gente sente empatia. Às vezes a dor nem é igual, mas, por exemplo, se você é uma mãe e tem uma filhinha, você automaticamente vai pensar no acidente pela perspectiva em que você é mãe. Puxa, que dor perder a filha, né? Então você cria conexão, você se identifica. As histórias, elas ajudam a gente a se identificar. Elas diminuem resistências, porque quando você está contando uma história, você está desarmando a pessoa, mentalmente isso acontece. Elas aumentam a retenção e elas facilitam o momento de decisão, tá certo? Inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui para você ver como esse negócio da história é interessante. Na Bíblia, a gente encontra Jesus contando muitos ensinamentos através de histórias, que eram as parábolas. Porque a história ela tem exatamente isso aqui, ó, cria conexão, diminui resistência, aumenta a retenção e aí facilita a decisão. Só para que você veja como o storytelling não é algo novo. Ele é novo, a estrutura dele é nova nas redes sociais, mas o efeito das histórias sobre a nossa mente, elas são fantásticas, não são novas, já de muitos anos isso acontece, tá certo? E aí, um pensamento para nós refletirmos. As pessoas não compram ideias, elas compram significados. O que essa ideia significa? O que esse seu projeto significa? Como é que eu me conecto com ele? Então, a partir disso, as pessoas começam a engajar com mais facilidade na sua causa. Vamos lá, então. Eu quero mostrar aqui para você de uma forma simples, no modelo clássico, em 5 etapas, uma estrutura universal de história, ok? Qualquer história você pode seguir esse roteiro bem simples e com esse roteiro você já consegue facilmente montar o seu storytelling. Inclusive, eu quero desafiar você, logo ao final dessa videoaula, você falar assim, vou fazer agora o meu storytelling com essas informações e já vou postar nessa semana nas minhas redes sociais. Desafio lançado, tarefa lançada para você, meu amigo e minha amiga gestora de uma instituição. Então, o modelo clássico. Primeiro item da estrutura. Um contexto. Onde estamos e quem é o personagem. Então, esse é o contexto. Puxa, eu estou desempregado. Um storytelling que vai falar sobre a transformação profissional num projeto de capacitação profissional que você desenvolve. Então, onde é que estamos? Quem é o personagem? O personagem Wellington está desempregado, com as contas atrasadas, já tentou empreender, não conseguiu, já tentou fazer aquilo, não deu certo. Então, qual é o contexto do personagem? Onde é que o personagem está? Qual é a realidade dele? Então, essa é a primeira parte que o storytelling precisa contar. Parte dali, onde é que ele está? Porque o final é aonde ele chegou. Então, qual é o contexto e quem é esse personagem que está dentro desse contexto? Às vezes o personagem pode ser não apenas um, podem ser vários, mas fazendo parte de um contexto comum, ok? Um grupo de crianças em uma situação de vulnerabilidade. São várias crianças, mas é muito importante que em determinado momento do storytelling você traga uma para ficar em evidência. Você pode estar falando de um grupo,
mas traz uma para a evidência e depois dilui novamente para o grupo, tá certo? Para você criar conexão, criar empatia. Então, onde é que está? Qual é o ambiente? Crianças com evasão escolar são mais propensas ao uso das drogas aqui nessa comunidade carente. E nós temos aqui aproximadamente 600 crianças nessa zona de risco, aonde os pais saem para trabalhar, não tem com quem deixar e elas ficam à mercê dessa situação durante várias horas do dia, expostos para serem facilmente aliciados para o crime, para as drogas ou para a prostituição. Percebeu que a gente deu um contexto e falamos de várias crianças? Então, os personagens são as crianças e daqui a pouco eu pego uma dessas crianças como evidência do meu personagem principal. Primeiro momento, então, desse modelo é o contexto. Segundo, é um incidente, uma ruptura. Algo vai sair do controle e vai surgir um problema. Então, algo vai sair do controle, ok? É o momento do incidente, onde vai mostrar algo muito ruim. E dentre essas crianças, a Mariazinha foi aliciada. Num dia em que ela ia à padaria comprar pão, ela voltou, estava ali, então alguém conversou com ela e aliciou a Mariazinha para entrar no ambiente experimentando as drogas. Então a gente saiu do controle, houve a ruptura, houve o acontecimento que levou a um declínio. Então o problema surgiu ali. Ali a Mariazinha passou a experimentar a droga e aí ela começa então o problema. Então o contexto, o incidente. Qual é então agora as próximas etapas? Agora a gente entra para a terceira etapa, que é a etapa do conflito. Dúvida, dor, tensão. Luta externa ou uma luta interna. Qual é o conflito aqui? O conflito aqui agora gira entre a Maria e a família. Porque os pais começaram a observar o comportamento dela mudado em casa. A agressividade, a escola começou a perceber a ausência dela. E então os pais foram chamados para verificar, para conversar. E então eles descobriram, a partir daí, que ela estava envolvida no mundo das drogas. Percebe o conflito? A dor, a tensão? E agora os pais precisam fazer alguma coisa em função disso, em função da Maria sair desse ambiente. E nesse momento, aí a gente vai para o clímax, né? Porque é o momento da decisão, o momento da virada. Ou vamos pegar aqui o exemplo do Wellington, que estava desempregado, que não tinha ali mais o que fazer. E qual é o conflito? E agora? O Wellington está diante de um dilema, porque ele tem as contas atrasadas, não sabe o que fazer, recebeu uma ordem de despejo e ele precisa pagar as contas. O que ele vai fazer então agora? E agora? O que ele faz? Então a gente chegou num momento de tensão. Eu tenho que fazer alguma coisa diante do conflito. Exige uma mudança, uma decisão. E é nesse momento então que o Wellington recebe o convite de participar do curso de capacitação de barbeiros oferecido pela instituição tal e tal e tal. E aí eu tomo uma decisão, o momento da virada. Eu falei, é tudo ou nada, vou fazer esse curso de barbearia. Me inscrevi contra todos e contra todos e fui participar do curso. E ali no curso então a gente começa a falar sobre a transformação. O personagem, contexto, né? E aí, personagem, o incidente, o conflito, o clímax da decisão, e aí a gente vai então para o momento final, que é a transformação. O que mudou? Como era o Wellington antes do projeto de barbearia
e como é o Wellington agora depois do projeto de barbearia, um profissional autônomo. Aí mostra eu lá cortando o cabelo, a barba de alguém, etc e tal. Então essa é a transformação do storytelling. A Ana, aquela menininha que foi aliciada com o ambiente das drogas, ela então passa por um processo de acompanhamento psicopedagógico, psicoemocional, vai para uma clínica de recuperação e ali então a família e juntamente com ela decidem passar por esse processo de transformação e ela sai do outro lado uma outra adolescente. Percebem como acontece o storytelling? Então essa é uma estrutura bem simples, olha, contexto, incidente, conflito, né? O conflito, a luta, a dor, o clímax, que é o momento de decisão, e foi nesse momento que eu decidi que eu tinha que fazer o curso de barbearia. Porque senão eu não conseguiria mais me posicionar no mercado de trabalho. E aí, como resultado, vem a transformação. Só seguir esse fluxo. Segue o fluxo, porque ele vai trazer um resultado. Existe um outro modelo também de storytelling que a gente chama a jornada do herói. Como é que é a jornada do herói? É muito interessante porque assim, esse storytelling aqui, essa maneira de contar uma história, ela tem muito a ver com os filmes que você e eu assistimos. A estrutura deles é sempre essa. Vamos assim, resumido, né? Mundo comum, uma pessoa normal, tá ali, ele é chamado para algo maior. Vou mostrar aqui um filme para vocês, ó, que você vai olhar cada uma dessa situação. Matrix. Já assistiu Matrix? Matrix, ele tem essa estrutura aqui, ó. O Neo é um personagem que está ali numa vida comum no escritório. Aí, de repente, ele no computador é chamado pela Matrix para ir para algo maior. Aí ele resiste, porque ele não se vê nesse ambiente. Eu, salvador desse mundo, tu é doido, é? Ele resiste. Só que aí aparece um mentor, que é o Morfeu. Então o Morfeu passa a ser o mentor dele, fala assim, não, Neo, eu vou te acompanhar, eu vou te ensinar, eu só preciso que você esteja disponível. E aí então vem as provações, né? Onde ele, nesse processo da mentoria, ele vai ser provado, ele vai ser treinado. Aí ele entra em crise existencial. Eu não quero, isso aí não é para mim, isso é para todo, não quero isso aí não. E depois da crise vem um momento de conflito onde ele passa pela transformação, assume realmente o papel de herói. E aí ele retorna com um aprendizado ou retorna ali como um herói e vira o Jiraya, como a gente diz aí no ditado popular, e realiza o projeto inicial da jornada do herói. Então, esse modelo de storytelling, ele é muito, muito usado nos filmes. Você pode ver os filmes aí. Desculpa, tá? Dar esse spoiler para você, mas assim, a maioria dos filmes, 90% deles que falam de heróis, eles seguem essa mesma estrutura. O mundo comum, chamado para algo maior, a resistência, o encontro com o mentor, provações, crise, transformação, e aí ele retorna uma nova pessoa. Ele retorna com o herói possuído dentro dele, né? Agora eu sei quem sou, agora eu me encontrei, sei qual é a minha missão, o meu propósito. E a pessoa vai então para realizar aquilo. Então, essa aqui também é uma estrutura de storytelling, tá? Você pode usar isso aí, né, de uma forma bem elaborada nos seus projetos de vídeo. É possível, ok? É possível fazer isso, tá bom? Então, eu quero aqui com vocês agora ver os 4 tipos de storytelling que nós temos, ok? E aí, com esses 4 tipos, você pode sempre gravitar. Você gravitar nesses 4. Você pode flutuar neles. Hoje você grava um sobre origem, amanhã sobre quebra,
depois sobre transformação e depois sobre visão. Então você pode estar sempre flutuando. Como é que seria cada um deles? Uma história de origem. Conta como alguma coisa começou. Sua conversão, sua empresa, seu ministério, sua instituição. Como é que começou? Nossa, o nosso início foi extremamente desafiador. A gente era assim, era desse jeito, a gente não tinha. Então você vai contando a história inicial. E muitas dificuldades, falta de apoio, a gente pedia ajuda, o pessoal fechava a porta na nossa cara, até que aquele momento da virada, e aí então fecha ali com chave de ouro, tá certo? Então a origem é uma forma de storytelling. Uma outra forma de storytelling é história de quebra. Um momento de fracasso ou um momento de dor. Olha, a gente foi desenvolver esse projeto aqui, a parceria estava tudo certo e na determinado dia a pessoa fugiu com dinheiro, sumiu, o nosso fornecedor não apareceu e a gente se deu muito mal. Então você mostra ali um momento de dor, um momento de fracasso, um momento de ruína. E é claro, a gente não desistiu. A gente se reuniu, montou a equipe, foi atrás de outro parceiro, fomos ali, fomos lá e a gente conseguiu, juntos, unidos, entregar esse projeto e fazer ele acontecer. Percebe a história de origem, como começou, a história de quebra, mostra um momento ruim na sua trajetória, mas um momento que foi superado, ok? Não para o vídeo no momento ruim. Você sempre tem que levar a pessoa para a transformação. Uma história de transformação. Antes, como era, o processo e o depois. Lembra que eu falei lá atrás em uma aula sobre conteúdo de impacto? Lembrei aqui agora, conteúdo de impacto, aonde eu falei para você no início de um projeto filmar a expectativa, a realidade das pessoas e depois no processo algumas coisas e no final você mostrar o depois, antes e depois. Esse storytelling de transformação, ele é matador, ele é extremamente engajador, ele é história de conexão. Sabe por quê? Porque todo mundo no seu íntimo quer passar por alguma transformação. Todo mundo, todo ser humano quer experimentar uma transformação. Então, quando a gente vê histórias de pessoas que passaram por transformações, a gente se enxerga nelas. Aí aqui no coração acende aquela esperança de falar assim, puxa, ele conseguiu, eu também consigo. Se ele pôde, eu também posso. Então, transformação é um storytelling que sempre precisa estar presente nas suas postagens, ok? E por último, uma história de visão, para projetar o futuro, para você mostrar para onde você quer chegar. Hoje nós estamos aqui, mas o nosso sonho é alcançar, ao invés de 500 crianças, 5.000 crianças no nosso estado. Visão de futuro. Você mostra uma projeção, mostra um alcance. Para as pessoas que são visionárias, isso é extremamente motivador. Isso mostra o desejo de impactar, de um longo alcance daquelas ações pequenas que estão sendo feitas. Pegou aí então esses 4 storytelling? Origem, quebra, transformação e visão. Brinca em torno dos 3. Grava um hoje, semana que vem outro, outro e outro, e aí você volta. Faça um ciclo, ok? Faça um ciclo. Mas eu aconselho você, adiante desse ciclo, quem sabe gravar mais de transformação do que os outros, tá certo? Porque a transformação são muitos depoimentos de pessoas atendidas por você e esses depoimentos, eles criam conexões fortíssimas com o seu público-alvo. Agora, eu quero mostrar para você aqui alguns elementos essenciais que precisam conter no seu storytelling.
não pode correr o risco desses 4 elementos não aparecerem, ok? Primeiro elemento, vulnerabilidade. Isso aqui é importante. Sem vulnerabilidade, você não vai conseguir criar conexão. Não cria. Por quê? Porque aquela ideia do herói, da pessoa perfeita, ela não conecta com o público comum. O público comum, ele sofre por pressão psicológica, ele sofre com recurso, ele sofre pelos traumas, pela limitação que ele tem, pelos erros que ele já teve, pelas quedas que ele já tomou. Então, assim, a pessoa comum, ela está toda arrebentada. E se você, no seu storytelling, se mostra superior, a pessoa ela não cria conexão com você. Ela vai criar conexão se ela enxergar que você foi uma pessoa que é semelhante a ela naquele momento que ela está vivendo. Semelhante. Então, é a partir daí que você vai criar conexão. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que a sua instituição vai desenvolver um projeto com mães divorciadas, ok? Mães divorciadas. Apoio psicológico, apoio emocional para as mães que estão passando aí num processo de divórcio. A pessoa foi abandonada pelo marido e agora ela está perdida, não sabe como se posicionar, porque ela nunca trabalhou. Então, você vai dar esse apoio profissional e emocional. Então, como é que você vai se mostrar no storytelling para criar conexão? Você tem que se mostrar vulnerável. Então, o ideal é que a fala traga exatamente esses elementos de conexão. Você, mulher, que foi abandonada pelo marido, que não tem aí uma profissão e agora está diante do desafio de ser mãe e também ser a provedora do seu lar, não fique desesperada. Nós temos um projeto que está sendo desenvolvido exatamente para ajudar você. E sabe por que nós decidimos fazer esse projeto, trazer esse projeto para você? Porque eu também já passei por isso. Eu sei o que é ser abandonada, eu sei o que é ter as contas para pagar, eu sei o que é ter que comprar as coisas para casa e não ter uma profissão para se posicionar no mercado de trabalho. Olha o que aconteceu comigo. E aí você conta a sua história. Tá vendo como a gente consegue criar conexão a partir da vulnerabilidade? Eu estava vulnerável, assim como você também está vulnerável. E aí isso cria o quê? Conexão. Criou conexão, a pessoa está junto com você. Então esse é um elemento que tem que aparecer. Segundo elemento, detalhe sensorial. Nunca diga foi difícil. Você vai dizer assim, ó: eu lembro da sala vazia e do silêncio que parecia gritar dentro de mim. Você está trazendo para um aspecto sensorial. Por exemplo, foi difícil eu superar aquele momento que eu fui abandonada. Ao invés disso, você pode usar a seguinte frase: eu me lembro quando a minha filha naquela manhã acordou e falou assim: mamãe, eu estou com fome, o que nós vamos comer hoje? E não tinha nada na despensa para eu dar para ela. Não é diferente quando a gente conta isso? Você percebeu o detalhe sensorial? A gente cria conexão através disso. Então, eu gosto de falar isso porque assim, eu estou mostrando para você de uma forma prática como uma história bem contada surge ela aflora outras emoções na gente do que a mesma história contada de uma maneira mais seca, de uma maneira diferente. Então, preste atenção nisso aí, porque é muito interessante esses detalhes. Então, quando você coloca um detalhe sensorial, você cria mais conexão ainda. Vulnerabilidade, detalhe sensorial. E aí, a emoção nomeada. Emoção nomeada. Vamos dar nome às emoções. Não diga só o que aconteceu, diga como você se sentiu.
Então a gente falou aqui, né? E naquele momento a minha filha pediu e não tinha nada na despensa. Como é que a gente vai dar o nome aqui agora? Eu me senti a pior mulher do mundo. Eu me senti desvalorizada, eu me senti inútil, eu me senti uma fracassada naquele dia. Eu me senti até que não era digna de ser mãe da minha filha, porque não tinha condições de dar para ela nada para comer naquela manhã. Percebe? Nós demos nome às emoções. Eu me senti fracassado, eu me senti inútil, eu me senti eu me senti um caco. Então, isso aí vai fazer com que a pessoa que está passando por aquela dor fala assim, caramba, é isso. Ela já vai estar chorando nessa hora com você. Isso mesmo que eu estou sentindo. Ela está chorando ali. Está chorando. Por quê? Porque você criou conexão. Você está falando a mesma linguagem dela. Você está trabalhando a dor que ela está sentindo naquele momento. E aí, então, outro elemento essencial é uma moral clara. Toda história precisa ensinar algo. E aí você vai ensinar algo. E aí foi nesse momento que eu decidi mudar a minha vida. Eu fui em tal lugar e eu fiz isso, eu participei disso e disso. E agora, mulheres, eu tenho aqui esse projeto para ajudar você que não tem a quem recorrer a se apoiar na gente para juntos mudarmos essa história. Percebe como a gente faz essa transição da dor para a esperança, da luta para a vitória, do caos para um processo de mudança? Então esses são elementos que precisam ter vulnerabilidade, detalhe sensorial, emoção nomeada e moral clara. Esses elementos contidos na sua história, com certeza trarão aí um resultado fortíssimo para o engajamento nos seus vídeos. Agora vamos ver aqui um storytelling para conteúdo digital. A estrutura, né, amigos, para a rede social, ela é bem simples. Um gancho forte, um problema, uma história, um aprendizado e um chamado para ação. Então, a estrutura é muito simples mesmo. Tudo isso aqui agora resumido nesses 5 pontos é o que eu tenho já conversado com você ao longo dessa aula. Então, fica conectado, né? Porque isso aqui é muito importante. Veja, os Reels que você assiste, que você vê nas suas redes sociais, eles têm essa estrutura. Gancho, problema, história, aprendizado e ação. Gancho, problema, história, aprendizado e ação. Todos eles só mudam as histórias. É só o personagem que muda. E é claro, né? Dependendo do tipo de conta que você assiste, também muda. Porque, por exemplo, se é uma questão de emprego, se é uma questão emocional, se é uma... aí vai variar de acordo com aquilo que você vai estar assistindo ou seguindo na rede que você está seguindo, tá certo? Storytelling para conteúdo digital. Olha aqui, que coisa interessante, ó. Eu quase desisti do meu chamado. Aí isso já gera ali uma curiosidade, gera tensão, você mostra a tensão, você mostra a virada, o ponto de virada. Você mostra ali a lição que você aprendeu e aí você faz o convite para a pessoa participar junto com você desse projeto. Percebe? Às vezes a gente usa e vê muito essa estrutura em storytelling de vendas. Se você for observar, todos os storytellings que têm um aspecto comercial, eles seguem essa estrutura aqui, ó. Eu quase desisti do meu chamado. Aí a pessoa já gera curiosidade. O que aconteceu que ele quase desistiu? Aí você gerou a curiosidade, você mostra a tensão daquele conflito, o momento que você teve que decidir. Aí você fala da chave da virada. E aí a chave da virada vai trazer uma lição. E depois da lição, que você já mostra o que aconteceu em você, você vai fazer o convite
para que essa pessoa também experimente a mesma coisa que você. Tá vendo aqui? Eu estou desmistificando para você até aquilo que acontece em um story de venda. Então, você pode usar o seu storytelling também para fazer vendas. E aqui eu quero mostrar para você os erros mais comuns que acontecem nos storytelling. Primeiro, é falar demais. Quem fala demais acaba se embolando e aí acaba perdendo o fio da meada, a pessoa fica cansativa, o vídeo fica cansativo, aí a pessoa perde o interesse. Você há de concordar comigo que a gente hoje tem um tempo máximo onde a gente assiste ou não um Reels, uma história, não é? Se ela começa a ficar ali enfadonha, cansativa, você automaticamente passa para cima. Você vai ver outra coisa. Então, se você falar demais, você pode perder a retenção do seu público. Preste atenção nesse erro. Segundo erro, é num storytelling não ter um conflito. Faço isso ou faço aquilo? Sempre tem que ter essa bifurcação. Vou para cá ou vou para lá? Continuo assim ou eu mudo? Tem que ter um conflito, porque todo mundo vive um conflito. Então o seu público quer saber como é que você tratou o conflito que eles também estão vivendo, tá certo? Não ter a transformação. Então, se o storytelling não mostra uma transformação, ele perde completamente o seu sentido. A moral confusa. O que é a moral da história? Qual é a moral da história? É que a transformação ocorreu porque eu fiz esse curso. Eu participei desse projeto. Então, assim, a transformação, ela tem que ser clara, porque a moral final do vídeo tem que ser clara. Se a moral é confusa, a pessoa não entende o que você quis comunicar. Outro erro é ser genérico. A gente fica aqui no ambiente superficial. Você não é específico. Então tem que ter cuidado com isso. E o último erro é não conectar com quem ouve. Se você seguir as sugestões que eu dei lá atrás, nesta aula que a gente está dando, com certeza você não vai cometer esses erros, ok? Você não vai cometer. Esse aqui agora, eu quero encerrar essa aula aqui nesse slide, porque a nossa próxima aula eu vou fazer com você um storytelling rapidinho, bem dinâmico, bem legal, e você vai poder já começar aí também a fazer o seu storytelling. Combinado assim? Então, eu quero agradecer a sua companhia conosco até neste momento, nessa nossa videoaula. Eu sou o professor Wellington Ribeiro, esse é o nosso podcast Inova Terceiro Setor. Se prepara porque ainda vem muita coisa boa para você nas próximas aulas. E a aula que vem, eu e você vamos fazer aqui ao vivo, nesse momento, o nosso storytelling, com um roteirinho preparado. Você vai ver como é simples, como é bacana, beleza? Até a próxima aula!